Como que pode, nos dias de hoje, você ter alguém que acha que o inferno está ali embaixo e é quente com um diabão te espetando? Você olha para trás historicamente, lentamente isso foi mudando. Entendi. Então, realmente, as pessoas acreditavam nisso. Acreditavam a ferro e fogo. E matavam por isso. As fogueiras da Inquisição, elas são uma prova histórica. Agora, eu não estou condenando o católico de hoje por causa do erro lá atrás. É totalmente diferente. Mas naquela época, as pessoas eram assassinadas por fanatismo religioso, jogadas na fogueira. Quantos médiuns foram parar na fogueira como bruxo ou bruxa? Quanto estudante espiritual foi parar na fogueira só porque não aceitava dogma? Quer dizer, eles não foram para inferno nenhum. O inferno já era a Idade Média. Então, a visão de inferno era medieval, toda aquela coisa. O tempo vai mudando hoje. Até mesmo um cristão entende outras coisas. Você pega alguém que está numa abstinência agora de droga pesada, ela está no inferno dentro. Ela não consegue sair dele. Né? É uma situação lamentável. O inferno já é aqui, já né? é dentro dela. Então, o inferno e céu são portáteis. Cada um carrega o seu por dentro. Aonde você sintoniza, você vai, né? Mas será que naquela época as pessoas... Porque sempre tem aquela briga também da ciência com a espiritualidade, né? Eles achavam que a Terra era o centro do universo. Será que as pessoas que tinham espiritualidade lá no ano 1000, 1200, eles já tinham noção dessas coisas, certo? Só que o contexto religioso... Veja, religiosidade não é espiritualidade. E você encontra alguém fanático religioso que não tem espiritualidade nenhuma. O contexto religioso bicava contra a ciência. Isso é óbvio. Porém, haviam homens e mulheres inteligentes que questionavam. O Giordano Bruno, em 1600, foi para a fogueira porque questionava essa história da Terra girar em volta do Sol. E o Galileu Galilei, quase 2 vezes a Inquisição jogou ele na fogueira, se ele não dissesse de que a Terra girava em volta do Sol. Ele tinha que ser o Sol girando em volta da Terra. Era uma noção antropocêntrica, cara, europeia atrasadíssima. Então já haviam homens e mulheres questionando. Uma parte deles foi parar nas fogueiras. Então, mas aí eu te fiz essa pergunta até para a gente trazer para os dias de hoje, porque muitos espiritualistas, né, falam que a gente vai entrar em contato com alienígenas, que existem vidas fora da Terra inteligentes. Sim. E a ciência, às vezes você vê o cientista fala, imagina, a vida inteligente só existe aqui e tal. Que eles não conseguem provar. E fica essa briga aí. Só que tem um detalhe. Cara, qual é o tamanho da Terra diante do infinito? Um pontinho. O universo é infinito. Como é que um ser humano da Terra acha, tá, que só tem vida nessa imensidão, nesse pontinho? Tá? E como que você pode afirmar só aqui, morando num planetinha desse tamanho, sem conhecer qualquer outra coisa? Então, qualquer cientista, com a palavra da ciência, tá, e a mente aberta, ele não vai afirmar, ele vai falar assim, olha, tudo indica que as condições da Terra geraram vida. Não estamos vendo isso próximo, porém o universo é infinito. Ele não vai bater dizendo que não. E do mesmo jeito que tem fanático religioso, tem um fanático por ceticismo. É o cético pelo ceticismo. Não é o cético que apenas não aceita porque não comprovaram, não. É o cético dogmático. Tem um monte, cara. Caramba, é aquele famoso sou ateu, graças a Deus. Graças a Deus. Veja, então, você tem esse tipo de coisa reacionária até mesmo na ciência, né? Então, com o passar do tempo... Aliás, hoje já se usa muitos componentes técnicos para poder, por exemplo, antigamente você falava corpo energético. Todo mundo imaginava um corpo espiritual. Ora, o que se diz hoje? Matéria é energia condensada. Então, até o corpo humano é uma forma de energia. Então, o corpo humano também é energético. Só que antigamente ninguém sabia disso. Né? Um corpo denso interpenetrado por campos sutis. Tudo é energia. Então, nesse sentido, a ciência está ajudando quem está estudando a parte espiritual. Agora, um monte de coisa vão ser redescoberto o funcionamento, não a origem. O Thomas Edison, século XVIII, a história da lâmpada, as experiências dele com a eletricidade, ele não descobriu a eletricidade. Ele simplesmente detectou que havia algo que ele poderia explorar para movimentar coisas usando essa força. Então, quantos séculos antes havia eletricidade e ninguém tinha falado nada? Quer dizer, na hora que ele descobriu, ele não descobriu, ele só reconheceu algo que antes era irreconhecível. Sim. A parte espiritual é a mesma coisa. Mais à frente, à medida que tudo for progredindo e abrir mais, não é que vão descobrir, vão detectar essas coisas que no momento
presa aos 5 sentidos, o ser humano da Terra ainda não reconhece. E uma das coisas é a parte interplanetária. Cara, o universo é enorme. Pega um cara igual Jesus, que ele dizia, na casa do Pai tem muitas moradas. Cara, como isso não é incompreendido? Se na casa do Pai tem muitas moradas, a Terra é uma delas. E as outras, onde são? E se são muitas moradas, deve ter moradores lá. Então você pega algumas coisas de Jesus que o próprio cristão não entendeu e não segue. Cara, eu e meu Pai somos um, porque o todo está em tudo. Nada está fora do todo. Então, algumas coisas que grandes mestres deixaram são ensinamentos atemporais. Só que cada área recobre aquilo com formato religioso e a interpretação fica só daquele jeito. Se a gente amplia um pouquinho e fala, pô, isso aqui era legal pra caramba. Mas veja, usando discernimento eu falo, aquilo ali é legal pra caramba. Mas o religioso falando da mesma coisa não é tão legal. Porque ele botou um pacotão e revestiu de dogma. Exato, esse foi o grande problema, né? Exatamente. E por que será que eles quiseram, a igreja quis tirar essa fala de Jesus? Não é quis tirar, ela foi enfaixando, porque a igreja, não hoje, mas no passado, era o poder temporal religioso. Político. Estado e religião era uma coisa só. Então, à medida que o Império Romano foi esboroando, o cristianismo virou a força política temporal religiosa, o Estado tudo junto. Então, isso é poder. E o poder, para poder se manter, ele tem que ter um discurso que mantenha todo mundo sob o tacão daquela autoridade. Isto não aconteceu só no Ocidente, não. No Oriente, nós temos muitos exemplos históricos de manipulação religiosa para domínio de massa. Tipo e eu não estou falando de política aqui, eu estou falando de história. Sim. Então, o revestimento religioso, ele mantém a pessoa dentro de uma caixinha. E se a pessoa não questionar, ela continua aceitando. Se ela questiona, enfia ela na fogueira.